Meus amigos, boa noite. Vamos fazer um vídeo rápido para a gente comentar as questões que caíram na prova. Vou mostrar para vocês os erros das questões, ou acertos, e aí a gente comenta a partir daí o que tem para falar em cada questão, para a gente ver o que a gente acertou e que errou. Duas observações que eu queria falar com vocês. Primeiro, só no aulão tem 4 questões da nossa prova. De 6, quem foi no último aulão viu pelo menos 4 questões da prova. Ou seja, o examinador está assistindo nossas aulas e está gostando. Então, isso é um ótimo sinal. Outra coisa, lembra que eu falava com vocês na sala sempre para marcar? Vem lá uma série de corretas, aí o examinador vinha e te pediu uma incorreta? Pois bem, a questão 17, foi a primeira que o examinador pediu incorreta. E dentro da nossa prova ele pediu uma outra incorreta, ou seja, quem não prestou atenção nisso no momento que eu falei na sala, pode ter errado uma questão de bobeira por causa da sequência dos enunciados da prova. Tudo bem? Mas feito isso, vamos passar para o que interessa, que são as nossas questões, e vamos resolver. Pessoal, questão 17 da nossa prova tipo A. No artigo 5º da Constituição Federal estão previstos direitos e deveres individuais e coletivos. Baseando-se no artigo constitucional em questão, ele quer que você marque a alternativa incorreta. A prática do racismo constitui crime inafiançável, imprescritível, sujeito a pena de reclusão nos termos da lei. Pessoal, artigo 5º, como ele já fala do enunciado, 42 da Constituição. Letra da Constituição. Gabarito é a letra B. Conceder-se a habeas data sempre que alguém sofreu se achar ameaçado de sofrer violência ou coação na sua liberdade de locomoção. Pessoal, liberdade de locomoção. O examinador de vocês foi tão maldoso que ele colocou até o habeas igual, né? Só que não é habeas data, né? É habeas corpus. Também no artigo 5º, só que aqui a gente vai para o inciso 68 da Constituição. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados e civis contra a ordem constitucional e Estado Democrático de Direito. Perfeito. Artigo 5º. Agora, no 44. Por fim, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo permanecer ou penetrar sem o consentimento do morador, salvo nos casos de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro durante o dia por determinação judicial. Pessoal, sempre cai em prova, né? Artigo 5º, inciso 11, tá? A questão de número 17, uma questão sempre querendo muita atenção de vocês, mas uma questão fácil, não tem problema nenhum. Vamos seguir para as outras questões. Bora? Então vamos, pessoal, agora para a questão de número 18. O título 1 da Constituição Federal é denominado dos princípios fundamentais. E com base no presente título, ele quer que você agora marque, sim, novamente, uma correta. Então, vamos lá. A erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais é um dos princípios o qual o Brasil se rege nas relações internacionais. De jeito nenhum, né, gente? Não se trata de princípio, muito menos das relações internacionais, mas sim de objetivo. Previsto no artigo 3º, inciso 3º da Constituição. Todo poder emana do povo que o exerce exclusivamente. Não é exclusivamente, né? A gente exerce o poder por meio dos representantes eleitos, mas também por outros meios diretamente na Constituição. É o que fala o nosso artigo 1º, parágrafo único da Constituição. Pluralismo político é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Questão correta. Artigo 1º, inciso 5º da Constituição. Legislativo, Executivo e Judiciário, somente Ministério Público, não, porque Ministério Público não é poder da União, muito menos independente e harmônico. Ministério Público é um órgão que faz parte do Poder Executivo, mesmo que seja um órgão, para muitos, quase com a qualificação de independente, mas ele ainda assim é classificado como um órgão do Poder Executivo. Tá? Isso vem previsto, óbvio, no nosso artigo 2º da Constituição.
Portanto, o Ministério Público não entra como poder da União, muito menos independente e harmônico. Beleza? Essa questão de número 18, também não vi absolutamente nenhum problema nela. Tratamos desse assunto à exaustão em sala de aula e vimos também, assim como a questão 17, no nosso aulão. Vamos agora para a questão 19. Essa sim eu reputo uma questão que foi de um nível muito alto. Questão de número 19. Em relação ao previsto da Constituição Federal, ele quer que você marque a alternativa correta. Vamos lá. A resposta correta, como saiu no gabarito, é a letra A. Está certo, mas eu vou comentá-la por último, tá? Questão 19, letra B. Compete à União, aos estados, os municípios, legislar concorrentemente sobre norma geral de organização, efetivo, material bélico, garantia, convocação e mobilização das polícias militares e do Corpo de Bombeiro Militar em situação de calamidade pública. Pessoal, vários erros aqui. Vamos por partes. Primeiro, não é competência concorrente. Aqui, a competência é privativa da União, tá? Por quê, gente? Guarda, sempre que for União, via de regra, legislando sobre norma geral, é única e exclusivamente da União. Outro erro, quando compete à União privativamente, legislar sobre norma geral, organização, efetivo, material bélico, garantia, convocação, mobilização da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar, a Constituição não fala que é em situação de calamidade pública. A Constituição para aqui. Então, apesar de ser privativo da União tratar de normas gerais, é isso aqui correto, mas não em situação de calamidade pública. Onde está isso? Artigo 22, inciso 21 da nossa Constituição. Privativamente a União e sem essa situação de calamidade pública. Letra C. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se, desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos estados, territórios federais ou territórios independentes. O erro está aqui, pessoal. O resto está certinho. Mediante aprovação da população diretamente interessada, por meio do plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Pessoal, se eu vou formar um território independente, esse território independente ele vai ser soberano. E pode ter algum ente soberano que não seja a República Federativa do Brasil? Não. União não é soberana, Estado não é soberano, município não é soberano, muito menos território. Se a gente está dizendo que um Estado pode formar um território independente, a gente está falando que existe o direito de secessão, que o artigo 1º da nossa Constituição veda. Isso aqui, ó, cópia do artigo 18, parágrafo 3º da Constituição. Letra D. Compete exclusivamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial, do trabalho, e aí o erro está aqui. Não cabe à União legislar sobre direito disciplinar das Forças Armadas, muito menos da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiro Militar. Isso aqui, ó, previsão do artigo 22, inciso 1º da Constituição. Tudo bem? Com isso aqui, a gente conseguia chegar na resposta da letra A. Mas a letra A eu reputo realmente uma assertiva muito difícil dentro dessa questão. Por quê? Se vocês forem se lembrar, na nossa aula, quando eu falei de Forças Armadas e Segurança Pública, ao tratar da Polícia Militar, eu falei que uma lei específica trataria ou disporia sobre o ingresso da Polícia Militar, o limite de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para inatividade, direitos e deveres, remuneração, prerrogativa e outras situações especiais dos militares, consideradas peculiaridades de sua atividade, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais de guerra. Parei aqui. Só essa parte aqui, ó, da assertiva, eu precisava conhecer o artigo 42 da Constituição, parágrafo 1º, combinado, porque ele faz remissão ao artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10, todos eles da Constituição. Só até aqui, ó. E isso eu já acho que a banca pesou na mão, tá? Agora,
Não incidindo sobre o militar do Estado a regra específica sobre a aposentadoria, isso também está previsto no artigo 42 da Constituição. Deixa eu só conferir. Parágrafo 2º, que vocês teriam que combinar com o artigo 40, parágrafo 4º da Constituição. Ou seja, essa questão aqui exigiu que você soubesse, né? Que uma lei estadual específica ia dispor sobre o ingresso, limite de idade, e que essa lei específica do servidor militar do Estado trazia os mesmos benefícios, requisitos, prerrogativas, condições, direitos e deveres que são previstos para o militar das Forças Armadas. E, além disso, não incide para os militares as regras específicas de aposentadoria dos servidores públicos. Não incide. Por quê, pessoal? Vocês, como servidores públicos militares, que serão agora, vocês têm uma regra própria de aposentadoria porque a atividade que vocês exercem é uma atividade considerada de risco. Então, mesmo que vocês tenham um regime próprio de previdência, as regras do regime próprio de previdência do servidor público civil não se aplicam a vocês, porque a própria Constituição, no artigo 40, permite a atividade de vocês terem outras regras de aposentadoria especiais, tendo em vista o tipo de atividade. Reputo que essa é uma das questões mais difíceis, pelo menos a letra A, do que eu vi nas provas até hoje da Polícia Militar de Minas Gerais na área de constitucional, tá? Vocês foram premiados. Beleza? Mas com as outras assertivas que a gente tinha aqui na questão, fica fácil de matar a questão, mesmo que seja por eliminação, você chegava na resposta da letra A. Tudo bem? Vamos seguir em frente agora com as nossas questões e vamos partir para a questão de número 20. Questão de número 20, pessoal. Novamente, ele busca a resposta correta. De acordo com o disposto na Constituição da República, marque a resposta correta. Letra A. Compete privativamente à Câmara dos Deputados aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha do chefe de missão diplomática de caráter permanente. Não é a Câmara, pessoal. Aqui é o Senado. Está no artigo 42, 52, inciso 4º da Constituição. Letra B. É de competência exclusiva do Congresso Nacional escolher metade dos membros do Tribunal de Contas da União. Isso aqui é aquela cobrança maldosa da prova de vocês. Não é metade, mas sim são 2/3. Realmente compete ao Congresso Nacional essa escolha, mas não da metade, e sim dos 2/3. Onde está isso? Artigo 49, inciso 13 da Constituição. Letra C, que é a nossa resposta. É da competência exclusiva do Congresso Nacional aprovar o estado de defesa, a intervenção federal e autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma das suas medidas. Perfeito. Artigo 49, no seu inciso 4 da Constituição. Letra D, onde está o erro? Compete privativamente ao Senado Federal autorizar por 2/3 dos seus membros a instauração do processo contra o presidente e o vice-presidente da República e dos ministros de Estado. Pessoal, não é o Senado Federal, mas sim a Câmara dos Deputados. Onde está isso? Artigo 51, inciso 1 da Constituição. Isso nós vimos exaustivamente quando a gente viu Poder Executivo e o processo de instauração contra o presidente do crime comum ou do crime de responsabilidade. Lembrem o que eu falei com vocês na aula. Para saber e acertar essa questão, estuda primeiro as competências da Câmara dos Deputados. Depois você ia para o Senado e, por fim, do Congresso Nacional. Sabendo as 5 do Câmara dos Deputados, ficava mais fácil conhecer as do Senado e depois o que sobrasse era do Congresso Nacional. Mas não vejo também nenhuma dificuldade nessa questão aqui, além da decoreba que ela exige e dessas atenções aqui que você tinha que ter com relação ao número, né, que a banca de vocês adora. Mas a questão é relativamente fácil, cobrando simplesmente as atribuições de cada um desses órgãos legislativos, seja da Câmara, seja do Senado, seja do Congresso Nacional. Tudo bem? E todas as respostas novamente na Constituição Federal. Tá? Vamos passar agora para a questão de número 21.
Questão de número 21. Nas assertivas abaixo, ele quer que você marque com V a que for verdadeira e F a falsa, de acordo com o previsto na Constituição. A seguir, ele quer que você marque a sequência correta, de acordo com a resposta. Vamos lá, fazer uma por uma. Durante a vigência do estado de defesa, permite-se a incomunicabilidade do preso por crime contra o Estado. Isso é falso, né, gente? Cansamos de ver que não é permitido a incomunicabilidade do preso em nenhuma situação, muito menos durante o estado de defesa. Onde está isso? Artigo 136, parágrafo 3º, inciso 4 da Constituição. Após decretado o estado de sítio, o Congresso Nacional permanece fechado por 30 dias. Essa aí não dá nem para errar, né? Ele permanece funcionando enquanto estiver valendo o estado de sítio. Onde está isso? Artigo 138, parágrafo 3º. Que mais? Cessado o estado de defesa ou estado de sítio, cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes. Pessoal, isso aqui foi cópia de exercício que a gente fez durante as aulas de exercício, tá? Isso aí, não tem nem o que falar, a gente fez exercício sobre o tema. Artigo 141 da Constituição. Como eu falei, o examinador acho que está gostando das nossas aulas. O militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar afiliado em partido político. Outra questão que a gente tratou a exaustão durante as aulas. Onde está isso? 142, parágrafo 3º, inciso 5º da Constituição. Última, as mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempos de paz, sujeitos, porém, outros encargos que a lei atribui. Sem o menor problema, artigo 143. Esse está no 143, parágrafo 2º, também da Constituição. Logo, a resposta correta fica sendo a sequência FFFVV, ou seja, letra B. Pessoal, novamente, questão vindo direto da Constituição, trabalhamos isso tudo aqui em sala de aula, vimos isso aqui a exaustão também no aulão antes da prova. Então, isso aqui dava para matar com o pé nas costas. Vamos para a nossa última questão, questão de número 22, e a gente encerra a parte de noções de direito constitucional que caiu na prova. E eu tenho certeza que todo mundo fechou a prova de constitucional. Última. Questão 22. Vamos lá. Aqui, ó, ele quer de novo a incorreta. Não se esqueçam de fazer isso na prova. Sobre a administração pública, de acordo com a Constituição da República, marque a opção incorreta. Todas certas, menos uma. Prefeitos administrativos, a União pode articular sua ação no mesmo complexo geoeconômico e social, visando seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Isso está certinho, está no artigo 43 da Constituição. Pessoal, isso aqui, ó, não cabe recurso de jeito nenhum, porque está dentro do capítulo de administração pública, tá? Então, assim, por mais que a matéria seja uma coisa muito fora do que a gente espera, e a banca de vocês tem esse perfil de tirar sempre um coelho da cartola, isso aqui está correto. Está dentro do capítulo de administração pública, na hora que quando a Constituição fala de regiões, tá? Partindo para a letra B. A investidura, encargo ou emprego público, depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão, declarado de livre nomeação e exoneração. Artigo 37, inciso 2º da Constituição. Letra C. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo a lei complementar, no último caso, definir as áreas de atuação. Novamente, o artigo 37, 19, o inciso da Constituição. Por fim, gabarito, e a questão deveria ser marcada como incorreta, é a letra D, permite-se a vinculação
ou equiparação de espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Não permite-se, é vedado, veda-se a equiparação. Por quê? Isso está previsto expressamente no artigo 37, inciso 13 da Constituição. Tudo isso no nosso material que eu deixei disponibilizado para vocês. Pessoal, professor nosso de estatística, Rodrigão chegando aqui, daqui a pouco vai gravar um vídeo para vocês também, Rodrigo? Com certeza. Então tá. Essas são as questões de direitos constitucionais. Como eu disse, achei que a prova estava num nível um pouquinho mais pesado do que seria previsto normalmente, mas tudo a gente trabalhou dentro de sala de aula. Seja no curso regular, seja no curso de exercício, ou seja nesse outro curso que a gente ainda teve, né, de reta final mais curto, antes da prova. Repito, 4 questões a gente viu só no aulão. Então, apesar das questões estarem um pouquinho mais acima do que a gente previa, as nossas aulas deram conta absolutamente do recado. Espero que todos vocês tenham passado. Desejo a todos toda a boa sorte do mundo. Espero ver o nome e a foto de vocês no quadro de aprovados do CFSD que eu estou vendo aqui na sala. Beleza? Um abraço a todos e depois eu quero saber notícia de todo mundo com as aprovações. Até a próxima, gente.